Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema: Bem-aventurado é aquele que anda em intimidade com Deus. Nós sabemos que Moisés foi um homem usado poderosamente por Deus. Foi o líder escolhido para livrar o seu povo do cativeiro no Egito. Deus falou com ele face a face. Deus lhe deu instruções que o povo deveria obedecer para ser libertado do cativeiro e, a partir de então, experimentar bem-estar e prosperidade continuamente. Creio que podemos afirmar com segurança que Moisés foi alguém que andou em intimidade com Deus. Na última parte do livro de Deuteronômio, temos o registro da conversa que Moisés teve com Josué e com o resto do povo que ele havia liderado desde o Egito. Ele sabia que a sua vida estava chegando ao fim. Está escrito no capítulo 38 de Deuteronômio, versículos 7 e 8. Chamou Moisés a Josué e lhe disse na presença de todo Israel: Sê forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, e tu os farás herdá-la. O Senhor é quem vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. Depois que Moisés morreu, o povo lamentou sua morte por 30 dias. Quando terminou o luto, a Bíblia diz: Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele a mão. Assim, os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Depois da morte de Moisés, Deus deu a Josué praticamente a mesma exortação que tinha dado antes. Capítulo 1 de Josué, versículos 5 e 6 diz: Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a teus pais. Essa transferência de liderança de Moisés para Josué nos mostra algo interessante sobre Deus. Depois que o povo lamentou a morte de Moisés por 30 dias, o Senhor começou a dirigi-los adiante, sob a liderança de Josué. Você percebe? Deus continua prosseguindo, mesmo quando um dos seus servos morre. Quando uma geração de servos sai de cena, Deus continua operando com a nova geração. É tempo de aprendermos a olhar para a palavra e colocar a nossa confiança em Deus, não em homens. Os cristãos nunca devem colocar a sua confiança naquilo que homens podem fazer, senão, quando esses homens saem de cena, aqueles ficam ansiosos e perdidos. Josué trabalhava sob a liderança de Moisés, enquanto ele era líder do povo. Moisés treinou o jovem Josué. Depois da sua morte, então Deus mandou que Josué se levantasse e assumisse o lugar de Moisés. Como sabemos, Josué era servo de Moisés. Os dois andavam com Deus. Deus os usou para realizar grandes coisas pelo seu reino. Podemos aprender muitas coisas do exemplo destes homens. Eles foram abençoados porque andaram com Deus. Em outras palavras, bem-aventurado é o homem e a mulher que anda em intimidade com Deus. Josué não somente andou com Deus, mas também foi obediente a ele. Josué recebeu ordem de Deus para marchar e se moveu ou agiu de acordo com as ordens imediatamente. Podemos ver isso nos versículos 9 e 11 de Josué 1, que diz: Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: Passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: Provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis esse Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor, vosso Deus, para possuirdes.
Josué disse ao povo o que o Senhor tinha ordenado, sabendo que eram filhos de um grupo extremamente incrédulo de israelitas. Alguns anos antes, seus pais tinham desobedecido a Moisés, recusando-se a entrar e possuir a terra. Por isso, Deus disse a Moisés e Arão que todas as pessoas com idade acima de 20 anos morreriam no deserto e não tomariam posse da terra prometida. Números 14, versículos 26 a 36. Um grande número de pessoas morreu durante aquele período de 4 anos. Tiveram de peregrinar pelo deserto porque incorreram na ira de Deus. Alguns morreram incrivelmente jovens. Incredulidade e desobediência podem fazer uma pessoa morrer prematuramente. Com os filhos daqueles que morreram no deserto, a história foi completamente diferente. Desde que todos que tinham mais de 20 anos morreram, as pessoas mais velhas que entraram na terra prometida tinham pouco menos de 60 anos. Quando Josué deu-lhes a ordem para marchar, note que eles não disseram: "Ei, espera aí, Josué, temos algumas coisas para fazer primeiro. Não podemos ir agora." Não, a Bíblia diz que estavam prontos para partir. Não demonstraram medo, nem dúvidas ou preocupação de qualquer espécie. Podemos aprender alguma coisa com essas pessoas e isso nos ajudará a viver e andar nas bênçãos que Deus tem providenciado para nós. Lembre-se, estamos falando sobre bem-aventurado é aquele que anda em intimidade com Deus. Andar em intimidade com Deus significa andar pela fé. A Bíblia diz, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Hebreus 11:6. Em toda a Bíblia vemos que o justo viverá pela fé. Assim, para andar com Deus e agradá-lo, precisamos ter fé. Fé em quê? Fé na palavra de Deus. Deus já tem nos providenciado muitas coisas, assim como providenciou a terra prometida com antecedência para o povo de Deus. Temos, contudo, de aprender como andar pela fé para receber as bênçãos de Deus. Em Josué 1:3 temos uma indicação de como andar pela fé e ser abençoado. Note que Deus diz a Josué para pisar na terra. Está escrito: "Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés." Veja que Deus diz a Josué: todo o lugar que pisar a planta do vosso pé. Você não pode pisar em alguma coisa se não andar em cima, não é mesmo? De fato, Deus estava dizendo: eu já dei a terra a vocês, agora vocês têm que fazer algo. Vão se levantar, andar sobre ela e tomá-la pela fé. Existem muitas coisas que Deus já nos deu por meio de Cristo no Novo Testamento. Mas se vamos ter esses bens, se vamos tomar posse das bênçãos, teremos de fazer algum esforço. Vamos precisar nos levantar e tomar as bênçãos pela fé. Mas muitas pessoas estão sentadas, esperando passivamente que as bênçãos de Deus venham sobre elas. O que devem fazer é se levantar e tomar essas bênçãos pela fé. Precisam se mover, porque quando você está totalmente comprometido, vivendo para Deus de todo o coração, a Bíblia diz que as bênçãos o alcançarão. Deuteronômio 28:2 diz: "Se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos." A Bíblia não diz: sente-se e não faça nada e as bênçãos vão alcançar você. Não, as bênçãos irão te alcançar quando você estiver andando com Deus de todo o coração, como Josué e Calebe fizeram. E isto significa andar pela fé. A palavra alcançar implica que alguma coisa está vindo de trás. A razão porque as bênçãos vão chegar até você vindas de trás, em vez de virem pela frente, é que como você está andando com Deus, pisando na terra,
ou nas bênçãos que irá possuir, os seus pés ainda não estiveram nos lugares à sua frente. Em outras palavras, quando se trata de receber promessas bíblicas, somente aquilo sobre o que você já pisou pela fé se tornará realmente seu. Lembre-se que Deus disse a Josué: todo o lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Josué. Como seria possível receber uma bênção em particular, pisando sobre ela, se você ainda não esteve lá? Não, você tem que caminhar, reivindicando a bênção pela fé, enquanto anda e serve a Deus de todo o coração. Então, enquanto continua caminhando com Deus, as bênçãos sobre as quais já pisou alcançarão a sua vida. Mas algumas pessoas querem começar a receber as bênçãos de Deus instantaneamente. É preciso que comece a andar pela fé antes que possa progredir. Tem de se levantar e colocar seu pé da fé nas promessas de Deus. Então, você vai começar a experimentar as bênçãos do céu. Repita assim comigo: a partir de agora, vou andar com Deus pela fé, e as suas bênçãos me alcançarão. Além disso, devemos caminhar ousadamente, confiadamente e com autoridade, firmados na palavra de Deus. O inimigo que está a postos para lhe derrubar não terá respeito por alguém inseguro. De fato, se você não estiver plenamente confiante no que a palavra de Deus diz sobre você, o inimigo irá te devorar. Está escrito, 1 Pedro 5,8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, buscando quem possa tragar. Há pessoas andando pela fé que testamos a água da piscina antes de entrar. Por outro lado, existem pessoas que dão o mergulho da fé. Sabem o que eu quero dizer? Elas creem na palavra de Deus de todo o coração. Dão uma corrida e mergulham de uma vez na piscina, reivindicando as promessas de Deus sem hesitação. Seus pés são rápidos para pisar no solo da palavra de Deus e nas suas promessas. Qual é a melhor maneira de entrar numa piscina cheia de água gelada? É pular de uma vez, não é? Nenhum teste do mundo vai mudar a temperatura da água. De fato, se tentarmos ir entrando aos poucos, acabamos desistindo e indo embora. Algumas pessoas fazem isso com fé, ou seja, ficam tateando, hesitantes. Às vezes, há situações de vida que parecem ser muito difíceis. Mesmo quando o solo não é firme e outros ao seu redor estão afundando, se você sabe o que Deus disse em sua palavra e confia nele, você não irá afundar. Deus sabe que você será capaz de colocar os pés e andar num terreno sólido, e aí você irá experimentar as bênçãos do Senhor. Você deve estar preparado para entrar na aventura da fé, como Pedro fez quando andou sobre as águas. Deve estar disposto a andar sobre as águas profundas, sem nada embaixo de você, a não ser a palavra de Deus. Se Jesus lhe disse, anda, você também deve estar disposto a andar, baseado simplesmente na sua palavra. Então repita assim comigo: eu vou continuar andando firme sobre a rocha inabalável, que é a palavra de Deus, até chegar à vitória. Em todo lugar que a planta do vosso pé pisar pela fé, como diz a palavra, as bênçãos de Deus virão sobre você e te alcançarão. E com isso nós aprendemos muito com a experiência de homens de fé do Velho Testamento. Aprendemos principalmente que nada é impossível para aquele que crê e continua crendo. Um princípio importante para a nossa vida de fé. Devemos agir de acordo com a palavra de Deus antes de ver mudanças nas circunstâncias. Ou seja, enquanto a situação permanece a mesma. Por exemplo, quando o Senhor deu instrução a Josué e ao povo para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra prometida,
Eles tiveram que obedecer pela fé. Deus não lhes disse que primeiro abriria as águas do rio e então eles deveriam atravessar. Não, ele disse para que os sacerdotes se adiantassem e assim que os pés deles tocassem a água, a correnteza do rio iria parar. Os sacerdotes tiveram que andar para dentro do rio pela fé. Deus mandou que os filhos de Israel também dessem 7 voltas ao redor da cidade de Jericó, antes de tocarem as trombetas. No 7º dia, quando as trombetas soaram, eles receberam ordem para gritar. Então, os muros de Jericó caíram por terra. Deus não derrubou os muros primeiro. Ele derrubou o muro depois que eles o obedeceram, agindo pela fé no que ele havia dito. Os filhos de Israel não gritaram porque Deus derrubou os muros e lhes deu vitória. Não, eles gritaram enquanto os muros ainda estavam intactos. Eles creram no que Deus dissera, que a vitória já era deles. Todos nós vamos enfrentar situações na vida em que teremos que escolher crer em Deus, apesar do que as circunstâncias estejam dizendo. Temos de obedecer a Deus, mesmo quando pareça algo ridículo para a nossa mente. Para a mente natural, ficar tranquilo durante uma tempestade, por exemplo, não parece uma atitude inteligente. Se queremos, contudo, sair vitoriosos dessas tempestades, precisamos confiar na palavra de Deus, a despeito do que a nossa mente nos diz. No caso da vitória de Israel em Jericó, provavelmente, devia ser a coisa mais ridícula que já tinham feito na vida. Ou seja, ficar dando voltas ao redor de uma cidade, como se isso estivesse enfraquecendo os muros. Nenhum exército da história jamais havia conseguido conquistar a cidade fortificada de Jericó. Os estudiosos dizem que os muros da cidade eram tão firmes e largos que 2 carruagens podiam andar lado a lado em cima deles. Quero que você entenda que andar pela fé nem sempre será fácil. Haverá muitos obstáculos no caminho. Os israelitas, por exemplo, tiveram de primeiro vencer o obstáculo do Rio Jordão e depois conquistar Jericó para possuir a terra prometida. Depois que Jericó foi conquistada, você se lembra da Batalha de Ai, registrada no livro de Josué? Podemos olhar o que aconteceu em Ai como exemplo do que não devemos fazer, isto é, permitir o pecado e a desobediência em nossa vida. A história de Ai teve seu início na conquista de Jericó. Antes dos muros caírem, o povo recebeu instruções específicas quanto ao espólio da cidade. Não deveriam pegar nada, senão seriam amaldiçoados e trariam problemas para todo o acampamento de Israel. Mas o povo foi derrotado em Ai, e depois o Senhor revelou a Josué a causa da derrota. Havia desobediência no acampamento. Mas depois que Josué e o povo resolveram o problema da desobediência, Deus mandou que Josué voltasse a Ai, onde anteriormente tinham sido derrotados. Dessa vez, Deus deu-lhes uma grande vitória. Em sua própria vida, pode haver momentos em que você sente que o inimigo ganhou a primeira batalha e que o Senhor o abandonou por causa da desobediência. Bem, se acontecer isso, não significa que Deus te abandonou, porque Ele não fará isso. Então, examine o seu coração, reconheça o seu pecado, peça perdão e volte para o caminho da obediência a Deus e a sua palavra. Ao fazer isso, você será abençoado, porque bem-aventurado é o homem ou a mulher que anda em intimidade com Deus. Amém? É momento de oração. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitas vezes erramos, pecamos, mas nós estamos aqui humildemente diante do Senhor. Em primeiro lugar, agradecendo ao Senhor por tudo, porque somente a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a vitória e toda a majestade. Estamos aqui perante o Senhor para confessar os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados. Quero te pedir por aqueles que estão doentes num hospital, num leito de enfermidade, numa UTI. Que o Senhor entre com a providência, restaurando a saúde física, operando milagre.
Visita também aqueles que estão passando por necessidades, envia a provisão, tudo que eles necessitam. Também vá ao encontro desse lar, dessa casa, repreendendo toda briga, toda contenda, toda divisão. Mas coloque neste lar a união, a harmonia, a paz que excede todo entendimento e principalmente o amor do Senhor. É o que eu peço e desde já lhe agradeço em nome de Jesus. Antes de encerrar, eu convido você, meu irmão e minha irmã, a se inscrever no nosso canal do YouTube, Igreja Poder de Cristo, cujo logo é uma semente, porque essa semente representa a palavra de Deus. E você receberá sempre toda a mensagem que estamos fazendo. Então, você entra no canal, aperta o sininho e recebe a sua mensagem. Se você gostou da mensagem, também deixe o seu like. E com certeza você será abençoado em ouvir todos os dias mais a palavra de Deus. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.